Atenção, torcedor do Corinthians! O que você vai ouvir agora sobre um dos maiores ídolos recentes do clube vai te deixar em estado de choque. Uma frase, uma decisão e uma atitude que caíram como uma bomba no Parque São Jorge. Fagner simplesmente não quer voltar, isso mesmo. Um jogador que fez história com a camisa alvinegra, levantou taças, foi guerreiro em campo e se tornou referência. Agora toma uma decisão que irrita, machuca e divide a torcida do Corinthians. Mas antes de continuar, eu já te peço uma coisa muito importante. Se inscreve agora no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque aqui você não vê notícia pela metade. Aqui a gente vai fundo, com informação, bastidor e verdade. E essa história do Fagner ainda vai dar muito o que falar. O clima nos bastidores do Corinthians mudou completamente nas últimas horas. O clube foi pego de surpresa com a informação de que Fagner, atualmente emprestado ao Cruzeiro, está buscando a rescisão definitiva de seu contrato com o Timão. O motivo? O lateral direito não quer retornar ao Corinthians no início da próxima temporada, como previsto em contrato. Ele quer ficar onde está, quer continuar na Raposa, quer seguir sua carreira longe do clube que o transformou em ídolo. Fagner tem contrato com o Corinthians até o fim do empréstimo, com retorno programado para o início do ano seguinte. Era uma situação considerada normal pela diretoria, até porque o jogador sempre foi visto como alguém identificado com o clube, com a torcida e com a história alvinegra. Só que nos bastidores, a conversa é outra. Fonte próxima ao atleta revela que ele não se vê mais com a camisa do Corinthians. Não se sente parte do projeto e acredita que sua história no clube já foi encerrada. Essa informação caiu como uma pedra no coração do torcedor. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Muitos torcedores se sentiram traídos. Outros disseram que é o fim de um ciclo. Teve quem defendeu o jogador, mas a maioria não perdoou. O termo ingratidão começou a ser usado com frequência. Afinal, estamos falando de um jogador que chegou ao Corinthians ainda jovem, cresceu no clube, ganhou títulos importantes e sempre foi visto como um guerreiro. E o que deixou a torcida ainda mais irritada foi a confirmação oficial de que as negociações para a permanência de Fagner no Cruzeiro estão avançadas. Quem confirmou isso foi o próprio vice-presidente do clube mineiro, Pedro Júnior. Em entrevista, ele foi direto e não deixou margem para dúvidas. Disse que a tendência é que Fagner fique, mas que para isso ele precisa rescindir seu contrato com o SCCP. Ou seja, não é um rumor qualquer, não é uma especulação de internet, é uma negociação real, concreta, com aval da diretoria do Cruzeiro e com o desejo explícito do jogador. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais pesada para o Corinthians. Porque uma coisa é o clube decidir não contar mais com um atleta. Outra, completamente diferente, é o atleta dizer que não quer voltar. Essa frase, nos bastidores, já está sendo tratada como um dos momentos mais delicados da relação entre Fagner e Corinthians. Diretores se sentiram desprestigiados, ex-jogadores ficaram surpresos. E internamente, o clube já discute qual será a melhor saída para evitar um desgaste ainda maior com a torcida. E se você acha que para por aí, calma. Porque o que Fagner teria falado sobre o Corinthians em conversas reservadas é o que realmente vai te deixar chocado. Mas isso a gente vai destrinchar com calma, com contexto e com responsabilidade. Se você quer saber o que está por trás dessa decisão, quais palavras irritaram tanto a torcida e o que pode acontecer com o futuro do lateral e do Corinthians, comenta aqui. Embaixo, a decisão de Fagner não nasceu do dia para a noite. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais delicado. Nos bastidores, a leitura é de que o lateral já vinha se desligando emocionalmente do clube há bastante tempo. Pessoas próximas ao jogador revelam que ele se sentia desgastado, cansado das cobranças constantes e, principalmente, sem o respaldo interno que sempre teve em outros momentos da carreira. Fagner sempre foi um jogador de personalidade forte.
Nunca fugiu de decisões, sempre comprou brigas em campo pelo clube, mas fora dele. A relação começou a esfriar, com mudanças na diretoria, trocas de comissão técnica e um ambiente conturbado. O lateral passou a sentir que não era mais visto como referência, mas como parte de um problema maior, e isso pesou. O empréstimo para o Cruzeiro surgiu, inicialmente, como uma solução temporária, uma forma de respirar, ter mais minutos em campo e sair um pouco do olho do furacão. O que ninguém esperava é que esse período fosse mudar tanto a cabeça do jogador. Em Minas Gerais, Fagner encontrou um ambiente completamente diferente, menos pressão, mais confiança e um papel claro dentro do elenco. E foi a partir desse contexto que veio a frase que irritou de vez quem ainda defendia sua volta. Em conversas com pessoas do Cruzeiro, Fagner teria sido categórico ao afirmar que não se via mais atuando pelo Corinthians, que seu ciclo estava encerrado, que voltar seria dar um passo para trás na carreira. Essa declaração, mesmo feita de forma reservada, vazou. E quando vazou, a relação com a torcida mudou de patamar. Para muitos corintianos, não foi só uma questão profissional, foi uma questão de identidade. Fagner sempre foi tratado como um dos símbolos da geração vitoriosa, um jogador que entendia o peso da camisa, a cobrança da fiel, a responsabilidade de defender o clube. Ouvir que ele não quer voltar, que não se vê mais ali, soou como uma ruptura definitiva. Internamente, a diretoria do Corinthians ficou em uma sinuca de bico. De um lado, existe um contrato vigente, do outro, um jogador que não quer mais estar. Forçar um retorno poderia gerar um problema ainda maior com um atleta desmotivado, um vestiário contaminado e uma torcida ainda mais irritada. Por isso, a possibilidade de rescisão começou a ser analisada com mais seriedade. Mas a rescisão não é simples. Envolve valores, multas, acordos e, principalmente, imagem. O Corinthians sabe que qualquer movimento em falso pode ser usado contra o clube. Ao mesmo tempo, não quer sair como o vilão da história, nem como a instituição que segurou um ídolo contra a vontade. Enquanto isso, do lado de lá, o Cruzeiro observa com atenção. A diretoria mineira entende que tem um jogador experiente, que entrega dentro de campo e que quer ficar. Por isso, trabalha nos bastidores para viabilizar a permanência, desde que a rescisão com o clube paulista seja concluída de forma amigável. O clima, porém, segue pesado entre torcedor e jogador. As redes sociais de Fagner se transformaram em um campo de batalha. Cobranças, críticas e até questionamentos sobre sua história no clube passaram a ser frequentes. Aquilo que era respeito começou a se transformar em ressentimento. E a pergunta que fica é: essa decisão apaga tudo o que Fagner fez com a camisa do Corinthians? Ou é apenas o fim de um ciclo mal conduzido por ambos os lados? A resposta não é simples. Mas o que vem a seguir torna esse episódio ainda mais sensível, porque envolve promessas antigas, discursos do passado e uma contradição que pouca gente está falando. Para entender por que essa decisão do Fagner causou tanta revolta, é preciso voltar no tempo. Não muito, mas o suficiente para lembrar o que ele sempre representou para o Corinthians. Durante anos, Fagner foi mais do que um lateral direito. Ele foi símbolo de entrega, de raça, de comprometimento com a camisa. Em momentos de pressão, era um dos primeiros a dar a cara. Em finais, estava sempre entre os mais regulares. Para muitos, era a cara do Corinthians dentro de campo. E é exatamente por isso que a fala atribuída a Fagner causou tanto incômodo. Porque não se trata apenas de um jogador que quer seguir a carreira em outro clube. Isso acontece o tempo todo no futebol. O problema é o contexto, é o discurso. É a sensação de que, em algum momento, tudo aquilo que foi construído começou a ser desvalorizado pelo próprio atleta. Quem acompanha o Corinthians de perto sabe que, em entrevistas passadas, Fagner sempre destacou sua identificação com o clube. Já disse que se sentia em casa, que tinha um carinho especial pela torcida e que entendia o que era jogar no timão.
Em alguns momentos, chegou até a afirmar que encerrar a carreira no Corinthians era um desejo. Esse histórico é o que torna a situação atual tão contraditória. Nos bastidores, ex-jogadores e pessoas ligadas ao clube avaliam que houve uma quebra de comunicação muito grande entre as partes. O Corinthians passou por anos turbulentos, com crise financeira, trocas constantes de treinador e pressão política. Fagner, como um dos líderes do elenco, acabou sendo colocado no meio do furacão. Para alguns, ele pagou a conta de um contexto que ia muito além do campo, mas, para o torcedor, esse argumento não cola completamente. O que se ouve nas arquibancadas e nas redes sociais é que ídolo de verdade enfrenta momentos ruins junto com o clube, que não escolhe só os dias bons para estar presente. E é justamente esse sentimento que alimenta a revolta. A ideia de que, no momento mais difícil, Fagner preferiu se afastar definitivamente. A diretoria do Corinthians, por sua vez, tenta tratar o assunto com cautela, publicamente, evita ataques diretos ao jogador. Internamente, porém, a avaliação é de que a situação se tornou insustentável. Manter um atleta contratado que não quer voltar é um risco enorme. Não só esportivo, mas institucional. O clube não quer passar a imagem de que prende jogadores contra a vontade, mas também não quer simplesmente abrir mão de um ativo sem nenhum retorno. Existe ainda um outro ponto que irrita parte da torcida: a sensação de que o Cruzeiro se beneficia de um desgaste que não foi criado por ele. O clube mineiro aparece como o ambiente ideal, o lugar tranquilo, onde Fagner se sente valorizado. Enquanto isso, o Corinthians fica com a pecha de clube problemático, difícil, onde ídolos não conseguem terminar bem suas histórias. E é aqui que a discussão fica ainda mais profunda, porque o caso Fagner não é isolado. Ele se encaixa em um padrão recente do Corinthians, onde jogadores experientes saem de forma conturbada, com relações desgastadas e um clima de ressentimento. Para muitos, isso é um alerta. Um sinal de que o problema não está apenas no atleta, mas na forma como o clube tem lidado com suas referências. Ao mesmo tempo, há quem defenda que o ciclo realmente chegou ao fim, que a relação já estava gasta demais para ser recuperada, e que insistir em uma volta seria mais prejudicial do que aceitar a saída, por mais dolorosa que ela seja. O futebol, no fim das contas, também é feito de encerramentos mal resolvidos. Mas ainda falta um capítulo importante dessa história. Um capítulo que envolve o impacto financeiro dessa decisão, o que o Corinthians pode ganhar ou perder com a rescisão e como isso influencia diretamente o planejamento do elenco para a próxima temporada. E é nesse ponto que a polêmica fica ainda maior. Então vamos direto ao ponto, porque o desfecho dessa história é rápido, mas pesado. A possível rescisão de Fagner não é apenas uma questão emocional ou de identidade. Ela tem impacto direto no caixa, no planejamento e no futuro do elenco. O Corinthians sabe que liberar um jogador desse porte sem qualquer compensação financeira representa uma perda, ainda mais em um momento de restrição orçamentária. Por outro lado, manter um contrato ativo com um atleta que não quer mais vestir a camisa é um risco ainda maior. Isso pode gerar passivo trabalhista, desvalorização de ambiente e um desgaste político que a diretoria não tem margem para assumir. Por isso, a saída amigável passou a ser vista como um mal menor, mesmo que doa. Nos bastidores, a avaliação é de que o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de viver preso ao passado. O clube precisa renovar, respirar, criar novas lideranças. E a saída de Fagner, por mais simbólica que seja, acaba representando isso. Um corte duro, mas necessário para recomeçar. Para o torcedor, fica um gosto amargo, porque não era esse o final imaginado. Não era assim que a história de um ídolo deveria terminar. Mas o futebol real, diferente do romântico, nem sempre entrega despedidas justas. Às vezes, entrega silêncios, decisões frias e relações que se encerram sem abraço. O fato é um só: Fagner fez história. Isso ninguém apaga, mas também fez uma escolha. E toda escolha tem consequência. A relação com a torcida
que um dia foi de admiração, hoje está marcada por ressentimento. Cabe ao tempo dizer se esse capítulo vai ser lembrado com gratidão ou como um final mal resolvido. Agora eu quero saber de você. Essa decisão do Fagner foi ingratidão ou um direito de carreira? Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião. Porque no Corinthians, nada passa batido. E aqui, a gente conta tudo.